E agora vamos passar a bola para o nosso convidado especial. Ele é um carioca nascido no Rio Grande do Sul. É um gaúcho conosco, o psicólogo Paulo Roberto Reich, não sei se a pronúncia é essa. E ele, gentilmente, aceitou o convite, e, como eu estava dizendo no começo, foi o Padre Lélio que deu a sugestão. Nós ficamos muito felizes com a presença dele, ele tem muitos laços conosco, porque também tem toda uma vida de consagração como focolarino, e é muito bonito ver que existe também toda uma vida no meio do povo, né? Porque é uma maneira interessante que muitos também, outras instituições seguem o mesmo caminho de estar no meio do mundo, com profissão, com trabalho, mas também com a vida comunitária que ele tem. Então, é bom demais também saudar o Rolarino na pessoa dele e dizer que ele tem muito conhecimento sobre logoterapia, e eu acredito que o nosso Viktor Frankl é muito atual, porque nós estamos num momento também de muita dessa crise, que gera, muitas vezes, essa crise traz uma busca de sentido para a vida, que às vezes as pessoas buscam valores e ficam meio perdidas. Então, a logoterapia, que está focada no sentido, é muito bom nesse momento fazer essa revisão também, até para a nossa própria vida. Então, o nosso psicólogo Paulo Roberto, essa nossa videoconferência está sendo gravada. Se alguém quiser também, eu posso abrir para a gravação. E vamos agora, estão chegando mais 2 pessoas na sala. Seja bem-vindo, Padre Rodrigo Dias. Temos algo em comum, temos sobrenome. Padre Rodrigo é pároco de Nossa Senhora Aparecida em Del Castilho. E tem outra pessoa que acabou de chegar também aqui, que é o Padre Wenderson. O Padre Wenderson é capelão ele ajuda muito, né? O Inca da Cruz Vermelha. Padre Wenderson, seja bem-vindo. Todos que estão na sala, sejam bem-vindos. Temos agora, até às 10 horas, o nosso psicólogo, o querido Paulo Roberto. Fica à vontade, a casa é sua. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Dom Paulo, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Obrigado também ao Padre Lélio que fez a sugestão. Eu lembro que de alguns momentos que a gente trocava ideia, primeiro com o Padre Lélio, mas também com Dom Paulo, eu dizia dessa minha surpresa, feliz surpresa em ver tantos sacerdotes empenhados nos hospitais, né? E um pouco eu imagino que é um drama que eu sei que tantos médicos e pessoal da saúde, operadores de saúde, enfermeiros, etc., estamos vivendo todos, né? Mas com certeza que mexe muito com a gente, porque talvez como nunca fomos desafiados assim a encarar esse risco, o risco de contaminação, o risco de tudo, né? Então, com certeza, são questões assim que a gente deve refletir. Mas eu queria dizer primeiro essa minha alegria de estar com vocês, porque eu condivido em parte, né, essa experiência, e não feliz também, porque a igreja é muito fácil criticar, a gente sabe de quantas críticas a gente recebe, mas tantas obras e tantas experiências são específicas nossas, outros não fazem, né? O fato assim, é que essa experiência do confinamento, ela traz alguns riscos, né? Até porque a nossa
nossa vocação, a nossa identidade está muito ligada ao contato com as pessoas. Como viver esse nosso caminho diante dessa experiência, diante desse risco de quem sabe, se contaminar, ou coisa que ninguém quer, né? Porque vamos pensar nas consequências, assim, de levar a doença para dentro de casa, ou então para a paróquia, os nossos familiares, né? Não pode passar na mente Desculpe, houve uma pausa na sua mensagem, porque congelou aqui a imagem, mas continue. Tá. Então, exatamente, eu não sei até onde vocês acompanharam, mas um pouco dizia que feliz aí de perceber que somos tantos, né? Agora, eu encaminhei um documento para o Dom Paulo, ainda hoje pela manhã, né? Porque preparei ontem. Mas os tópicos para nossa reflexão, o primeiro seria assim, isso para nos situar dentro do desafio que somos chamados a viver nesse tempo, e também encontrar os caminhos, porque precisamos entender primeiro o que nos constitui, né, enquanto nossa identidade, ser humano. Então, eu diria assim que nessa construção do nosso eu, nós temos modelos. Por que eu vejo que é importante isso aqui? O bebê, quando nasce, ele aprende a caminhar porque ele tem modelos. Ele vê os adultos de pé, ele vê os adultos caminhando, e ele quer ser igual. Então ele faz um esforço de ficar de pé porque ele quer ser igual aos adultos. É claro que aí existe uma relação de afeto, etc., mas também hoje se percebe, as pesquisas mostram que tem também uma questão genética. Tem um gene que chamam que é o gene da imitação. E essa comprovação vem de diversas experiências e também das pesquisas genéticas, né? Mas o bebê, ele começa a caminhar porque ele vê o adulto caminhando. E depois ele aprende também, e junto com isso, ele aprende a falar porque ele vê os adultos falando. Então, a nossa identidade, a construção do nosso eu, é também desse fato, que nós vivemos em comunidade, nós vivemos em grupo. Poderia até dizer assim, a gente nasce de uma comunidade, né, de uma união de duas pessoas. Então, toda a nossa construção tem a ver com isso. Agora, a logoterapia, ela tem uma contribuição específica. Ela diz assim, o ser humano, ele tem 3 dimensões, né? O ser humano é corpo, mente e espírito. Esses anos de trabalho, eu não li isso em livro nenhum, mas eu colocaria assim, uma coisa um pouco pessoal, eu acrescento que se são 3 dimensões, são 3 alimentos também. Porque cada essa dimensão tem um alimento específico. O corpo humano tem um alimento que todos os nutrientes em geral, né? Aí inclui arroz, feijão, carne e água, são nutrientes. E um segundo alimento, dá para dizer assim, que é o movimento. O corpo que não se movimenta, ele não cresce, ele não se estrutura. Uma tortura que era dos tempos lá da China antiga, era justamente amarrar o sujeito, deixar ele amarrado, né?
E um exemplo mais presente, a gente sabe que um doente que não se move, ele fica com feridas específicas desse fato, que ele está imobilizado, né? Então, na construção desse ser humano, dessa parte corpórea, tem esses dois elementos, que é os nutrientes e o movimento. A mente humana tem também dois elementos, que são o relacionamento, ou seja, o ser humano que não se relaciona, ele não se estrutura, ele não recebe esse alimento. Sem relações não existe essa estruturação. E o conhecimento. A mente busca conhecimento, ela quer conhecer, etc. Então ela vai atrás. E a dimensão do transcendente, e aí Frankl sinaliza, eu não estou falando de religião, estou falando da constituição do ser humano. O ser humano é isso. Ele tem uma dimensão do espírito que pede dois alimentos. Então, esse é o específico da logoterapia. A logoterapia, ela se diferencia de todas as outras correntes, e minha vida com certeza não seria a mesma, é difícil dizer, né, mas seria como um pintor sem a tinta, ou então um pintor sem a tela, não poderia fazer o trabalho dele. Mas a logoterapia, o Viktor Frankl foi muito feliz quando ele esclarece assim, que não está falando de religião, porque assim ele caracteriza justamente que isso aqui é antropológico, o ser humano é espírito. Então ele usa também essa frase, o ser humano é espírito. E quais são os alimentos do espírito? Aqui eu pergunto sempre para as pessoas com quem me relaciono, com amigos, pacientes, etc., né, ou quem está no trabalho, quais são esses alimentos? E as pessoas dizem normalmente oração, a fé, mas não é. A oração e fé são elementos constitutivos que estão consequência de um fato que temos uma dimensão. Isso aqui já é... Agora, o alimento do espírito o realizar o sentido. O espírito pede a realização de um sentido e a realização de valores. Valores, como realizar valores? Aqui mereceria um livro, né? Mereceria um cetro, mas simplificando, um copo de água, ele tem um valor em si. Ele poderá ter um valor maior ou menor, dependendo da circunstância. Porque, justamente, Viktor Frankl sinaliza assim, os valores estão ligados à pessoa e à circunstância que ela vive. Então, uma pessoa que chega em casa, a gente oferece um copo de água, com certeza que é um valor. Agora, se antes de eu entrar no ambiente a pessoa tomou 5, 6 copos d'água, não tem muito sentido, e não tem valor eu insistir que ela aceite o copo d'água. Porque, para essa pessoa, esse copo d'água já não tem aquele valor que teria ao chegar. Maravilha. Agora, como realizar o valor específico que pode ser do nosso trabalho? E aqui eu sinalizava também para Dom Paulo ontem, quando falávamos, não foi? Foi ontem, o sábado, que falamos, Dom Paulo? Em todo caso, falamos aí. Foi no sábado. Que eu fico feliz de ver que tem um grupo grande, porque eu penso que o mais comum são pessoas assim, com a vocação de estar na paróquia, etc. E talvez tantos vocês estão aí por uma questão de serviço, né? Eu sei de alguns que estão porque percebem a capelania como uma vocação. Mas, de qualquer maneira, o desafio é que somos chamados a realizar valores, porque, fora da realização dos valores, nós caímos no vazio.
E vazio existencial, já dizia Frankl lá nos anos 80, 1980, 70, 80, né? Que é o mal do século, né? O mal do século, porque estamos num vazio. E, de fato, tanta da violência que a gente vê é porque... e aqui eu vejo também uma coisa que dizia Dom Paulo, porque é importante falar, porque tanto para nós que estamos no serviço, na capelania, nos hospitais ou na área da saúde, etc., tanto para nós, a gente precisa reencontrar muitas vezes o sentido e os valores e como realizar valores, mas também as pessoas que a gente acompanha, né? Então, esclarecendo com mais detalhes esse ponto, fica essa pergunta: como realizar valores se o meu serviço me coloca em risco? Aqui no campo da psicologia, nós, psicólogos, a gente tem um pouco essa possibilidade de fazer um serviço que talvez 95, 98, 99, quase 100% online. E eu estou percebendo que o efeito assim está sendo muito surpreendente. Eu estou atendendo casais que eu conheço só online. E, no entanto, eles estão dando esse retorno, né, de que está sendo importante, está sendo útil e significativo. Coisa que talvez 6 meses atrás a gente diria assim: não pode, o profissional precisa estar no ambiente terapêutico, etc, etc. Agora, para os sacerdotes, eu não sei. E aí, é por isso que eu digo assim: o valor será sempre ligado à pessoa. Cada um deverá descobrir e entender como eu realizo o valor nessa circunstância. E eu sei de alguns que estão indo fielmente, e não sei, não posso dizer de todos, né? Mas que estão indo nos hospitais, possivelmente se protegendo, espero, né? E como eu já dizia na introdução, Dom Paulo, talvez nem todos tenham, e todos os aparatos, né? Porque às vezes não basta a máscara. E aí, como é que fica os vírus? O vírus que chega no cabelo. E a gente passa a mão no cabelo e depois nos olhos. Então fica essa pergunta, fica esse desafio: como realizar valores? Eu entendo assim que essas 3 dimensões que são específicas assim do ser humano, no nosso caso, a gente encontra uma nova síntese, né? Porque Viktor Frankl, ele deu uma síntese, ele chegou a falar de Deus, ele cita Deus em alguns livros, né? E ele diz assim: existe uma presença não ignorada de Deus, né? Porque ele entende que o transcendente último, né, ele está dentro de nós, e queira ou não, mesmo um ateu, ele tem essa presença, então, por isso é uma presença ignorada, mas, e tantas vezes ignorada porque não damos a devida atenção a esse transcendente, a essa exigência. Eu vejo que é muito simples a gente sinalizar e a gente fazer essa junção, a logoterapia com a essência do cristianismo. Porque Jesus, o que ele pede? Ele não pede regras, vocês têm que fazer isso, seguir regras. Ele pede, em última análise, dá para dizer assim, que ele pede a realização de valores. Tanto que ele usa essa expressão do copo de água, né? Um copo de água que você deu, o preso que você visitou, né? Mas essa nova identidade, portanto, eu diria assim, nasce desse encontro. Ou eu tive um encontro com Jesus, senão eu coloco de lado.
esse meu encontro com Jesus, ou ele mudou aquilo que eu entendo como a minha missão nesse mundo, né? Se não, e claro, a minha visita a um hospital, a minha visita a um familiar, tudo isso ganha um outro sentido se eu percebo que eu faço isso a partir também desse encontro. O fato assim que eu encontro pessoas com as quais nem sempre existe essa identidade com o cristianismo e com pessoas que não, portanto eu devo encontrar, eu vejo assim que eu faço um esforço muito grande para encontrar caminhos onde mostrar o caminho dos valores sem entrar necessariamente naquilo que é o específico do cristianismo, porque enquanto a pessoa não diz eu acredito em Deus, porque eu acolho também, por exemplo, artistas, gente que diz assim, Deus também não existe. Então vocês entendem que a minha proposta deve ser necessariamente uma proposta que vê a questão, o antropológico, a pessoa enquanto antes da fé. É claro que a experiência tem me mostrado que pessoas que entram no caminho dos valores, cedo ou tarde elas entram também no caminho da riqueza do cristianismo, né? Mas aí é por uma descoberta, e a minha alegria maior é essa, né? Pessoas que, puxa, mas eu agora estou começando a redescobrir, ou mesmo pessoas que são católicas e que depois de um tempo, 2 anos, dizem assim, minha experiência com Deus mudou. Agora encontrei um outro Deus que é mais verdadeiro, etc, etc, etc. A partir desse caminho dos valores, né? Por isso entendo também que, para nós formadores, né, a logoterapia assim, tem tudo a ver. Que no caminho dos valores nós conseguimos alcançar talvez a essência daquilo que eu entendo, pelo menos, né, como cristianismo. Mas nesse esforço eu encontrei muitos vídeos assim que mostram a experiência a força da comunidade, por exemplo, a força da união, sem tocar na coisa assim, diz assim, tem que fazer porque Deus que manda, ou porque é uma imposição, porque a igreja pede, né? Não, precisamos fazer porque é uma descoberta. A minha descoberta que esse é o caminho do bem, né? Que esse é o caminho que me constrói, porque a minha dimensão, como eu dizia no início, né? Somos corpo, mente e espírito. A minha dimensão do espírito pede uma realização de valores, né? Então, eu gostaria, nesse momento, de mostrar um pequeno vídeo, me parece que são 4, 5 minutos,